pessoa foi mandada embora, mas não recebeu o terço de férias, entra na justiça, o acerto não foi correto, fez o contrato não vale porque o salário não tem, o contrato de quanto que é o valor do contrato, não tem valor porque o contrato não foi registrado, foi contrato de boca, então tem 1 milhão de problemas. E eu separo essas coisas em duas faces de uma mesma moeda, do mesmo cenário. Há questões trabalhistas e as questões de condições de trabalho, da NR31 e todos os seus anexos, todas as suas questões específicas. Na questão da legislação do trabalho, de fato tem muita coisa que, para o pequenininho, como é que é? O sujeito tem lá a sua família trabalhando, a família está caracterizada, a agricultura familiar, com seus parentes ou família, trabalhando, não tem nenhum problema. A pessoa pode produzir, trabalhar. O que caracteriza naquela propriedade é o trabalho familiar, o trabalho agrícola familiar, daquele núcleo familiar, não tem nenhum problema. Tem ali, reina o trabalho, reina ali uma situação concreta, não há nenhum problema. Tem uma pequena produção da agricultura familiar, do núcleo familiar, contrata 5 trabalhadores. O que ele estabelece naqueles trabalhadores? Mas é um período pequeno. Mas a legislação não distingue aquele período pequeno, porque ali vai haver um vínculo empregatício. Nós não criamos no Brasil, nem recentemente, nem longamente, nenhum modelo diferente, que desvincule o vínculo trabalhista por um período de 20 dias, 30 dias, 50 dias, 2 meses, estabelece um vínculo empregatício. E aí começam vários problemas. Por quê? Porque milhares de trabalhadores trabalham de forma informal no Brasil. Até que, fora da legislação, tem alguma coisa que fala assim, opa, está errado isso. Aí começam os problemas, porque aquela situação tem que ser trazida para a legalidade dentro do registro. Mas teve algum problema? Não tem. Hoje o país tem 40 milhões de trabalhadores vivendo na informalidade. Eles não têm relação de emprego formal. Tem 80 milhões com formalidade. Tem algum problema disso? Muitos acham que não. Mas é um problema geral do país. Por quê? Porque nós temos um pacto de geração. É um pacto entre os novos e os velhos. Eu, por exemplo, já tenho mais de 60 anos. E os que têm 30, 20, e que às vezes não têm tanto cuidado com o que vai acontecer no futuro, pensa assim, não tem problema trabalhar, receber um pouco mais, não ter nenhum vínculo, fiquei aqui 20 dias, fiz a panha do meu café, o sujeito me pagou direitinho, eu não fiz nenhuma contribuição, não teve nenhum vínculo, não teve nenhuma fiscalização, não teve nada, eu não machuquei, não teve nenhum problema, eu vou embora com o meu dinheiro. Teve algum problema? Muitos vão achar que não teve nenhum problema. Isso acontece com muita gente no Brasil. E isso acontece em muitas áreas. Mas tem um erro, porque a legislação não diz nada diferente ainda. Poderia ter construído algo alternativo? Poderia. Poderia ter criado cooperativas de mão de obra, poderia ter criado processos trabalhistas diferentes, que não tivesse vínculo num trabalho curto, num trabalho temporário, que pudesse deixar claro que um trabalho temporário de 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 2 meses, não teria vínculo. Mas a legislação não diz isso. Porque há necessidade de ter vínculo empregatício por uma coisa muito clara e que passa despercebido na maioria do país. Porque passa despercebido na maioria do país. Todo vínculo empregatício gera uma coisa muito interessante para a história do país, que é a previdência social, os vínculos empregatícios. Por quê? Porque se eu sou empregado formal e o meu empregador, por mais pequenininho que ele seja, recolhe os meus tributos e eu também os pago, isso vai beneficiar quem? A minha mãe, com 93 anos, só recebe aposentadoria
e a pensão dela, porque o Brasil todo contribui para que ela, todos os meses, no dia certo, vá no banco e caia o dinheiro dela. Isso acontece com milhões de pessoas. E são quem essas pessoas são? Os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, que estão aposentados e recebe como? Recebe pela União, pelo governo federal. É assim na gestão do presidente Lula, foi assim na gestão do presidente Bolsonaro, foi assim na gestão do presidente Temer, da Dilma, foi do Fernando Henrique, foi do Itamar Franco, do Collor de Mello, foi do Sarney e foi de todos os presidentes da ditadura militar, do Figueiredo, do Geisel, do Costa e Silva, de todos eles. E tem sido assim desde a época do Getúlio Vargas. Então tem um pacto de geração. Eu contribuo porque eu sou novo, porque amanhã eu estou aposentado e recebo um tributo. Todo o processo de vínculo empregatício das grandes empresas no setor metalúrgico, das grandes áreas industriais do Brasil, que todo o vínculo de carteira assinada tem um objetivo: organizar todo o trabalho e todas as contribuições e todos os recolhimentos do Estado brasileiro. Então, os vínculos, como não foi criado nada alternativo e nada diferente, em que pese recentemente ter tido uma reforma trabalhista. E a reforma trabalhista não reformulou essa área. E fez uma reforma grande e mudou muitas coisas. E algumas coisas que eu questiono desta reforma trabalhista que foi feita, e foi feita há pouco tempo, menos de 5 anos. E por que a reforma trabalhista não dialogou com os produtores e pequenos proprietários no momento em que poderia? Porque ninguém propôs, ninguém discutiu, o Congresso Nacional não discutiu, os produtores não discutiu, as federações patronais não discutiu e manteve o arcabouço legal da legislação do trabalho a mesma de 80 anos, que é o trabalhador vai lá assinar carteira. O que teve de novidade? E que é uma boa novidade, principalmente agora que nós fizemos no Ministério do Trabalho, uma coisa muito importante. Uma das coisas que sempre gera muita confusão, muito problema, é como recolher o fundo de garantia. O fundo de garantia, em média, dá uma confusão. Muita gente não recolhe porque não sabe, porque não tem condições de aprimorar e de saber todas as regras do fundo de garantia. Muita gente fica sem recolher o fundo de garantia e vai saber disso quando é mandado embora, quando sai da empresa. Em função disso, o Ministério do Trabalho passou esse ano, de 2024, a administrar todo o fundo de garantia por tempo de serviço no Brasil. E nós, em Minas Gerais, administramos agora todo o fundo de garantia, bilhões que são recolhidos do fundo de garantia, e de uma forma simples, porque nós acabamos com toda a papelada do fundo de garantia. Então, tudo é feito de forma digital, de forma simples. Agora, precisa ter o contador, entrar no E-Social, saber a plataforma, ter a senha do produtor, do empresário, para poder fazer o recolhimento. E nós demos um prazo mudamos a data, e ao mudar a data, o governo federal perdeu mais de 20 bilhões de arrecadação, porque nós estendemos o prazo para mais de 20 dias de recolhimento do fundo de garantia. De forma simples. A carteira de trabalho, que antes todo mundo precisava da carteira física, perdia, sumia, ficava suja, perdia a primeira página, e as pessoas corriam atrás, perdia a aposentadoria porque não tinha carteira de trabalho, perdeu, ninguém sabe onde está. Hoje a carteira é digital. Então basta entrar nos processos digitais do Ministério do Trabalho, entrar nos processos digitais do gov.com, a pessoa tem a carteira, faz tudo eletronicamente, não precisa de nenhuma papelada, mas tem que fazer isso de forma muito simples. Então, o processo de legalização do trabalho hoje no Brasil simplificou demais do que era no passado, com um monte de papelada, se precisava ter um monte de coisa. Não é mais. O que precisa? O que precisa é que os pequenos se juntam, porque se um pequenininho, ele não tem um contador, que às vezes é caro, muito menos um advogado, muito menos recursos humanos,
o RH. Então, o que ele precisa? Ele vai precisar de ter esses profissionais. Eu estou com a perna ruim, vocês não imaginam. Eu estou com uma dor na perna, tem uns 3 dias que eu não sei o que é. Vou ter que olhar quando eu chegar em Belo Horizonte. Eu acho que é minha cartilagem. Mas eu estou falando com vocês que o que é possível fazer? Juntar um grupo de produtores, ter alguns profissionais contratados para fazer esse processo trabalhista de forma muito correta. E é de forma muito simples. Porque não precisa ter problema com a fiscalização, ou com alguma coisa na justiça, ou com problema não. A gente faz as coisas direitinho. Porque os valores arrecadados é pequeno. Por que pequeno? Porque, no geral, nossos salários pagos no Brasil não são salários tão avantajados. Você vê que a grande maioria do nosso povo registrado no Brasil, da força de trabalho no Brasil nossa, que atinge 80 milhões de pessoas registradas, 85% desse pessoal ganha até um salário e meio. Depois aumenta um pouquinho para 2, depois aumenta um pouquinho para 5. Quem ganha acima de 5 salários mínimos é menos de 5% da força de trabalho no Brasil. Mas o que é 5 salários mínimos? Algo em torno de R$8.000. Quase 90% dos trabalhadores do Brasil, motorista, secretária, pessoal que da Câmara, pessoal da Prefeitura, o pessoal do comércio de Nova Resende, recebe R$2, R$3.000. Quem que trabalha aqui em alguma atividade ganha 5 mil, 10 mil? Quase ninguém. Isso vale para Nova Resende, para Muzambinho, para Belo Horizonte. Uma cidade como Belo Horizonte, não tem ninguém no comércio trabalhando nos grandes supermercados ganhando mais de R$4.000. Os motoristas de ônibus, eu tenho que saber disso porque eu negocio isso com essas categorias todos os dias. Então, do ponto de vista da formalização, se você formalizar direitinho, com 2 trabalhadores, 10 trabalhadores, 15 trabalhadores, o custo não é grande. E a burocracia mudou muito. Mudou muito. Para fazer isso direitinho, precisa ter esses profissionais para fazer e são profissionais um pouco mais caros, para uma pessoa pequenininha poder fazer isso. Mas o trabalhador fala, não, Calazans, eu não quero ter contratação, carteira assinada, nem nada. O sujeito vai me pagar 10 mil pela panha aqui, eu vou correr para amanhã tudo, botar 10 mil do bolso e ir embora. É uma atitude errada. Ela é imediatista, porque se amanhã o Estado brasileiro atrasar o recolhimento ou o pagamento das suas obrigações, principalmente com a Previdência, para milhões de pessoas, o país pega fogo. Minha mãe, com 93 anos, é capaz de sair de bengalinha dela, que ela está com andador, ir lá para a porta da agência e arrumar uma pedra. Que ela não vai aceitar o governo Lula atrasar o pagamento dela, mas não vai mesmo. E o que ela ganha? Ela ganha só um salário mínimo, que ela foi empregada doméstica a vida inteira. E ela foi empregada doméstica, minha mamãe, por 50 anos. Isso vale, é um pacto de geração. Então, nessa questão da legislação do trabalho, não houve grandes alterações nesses contextos. Poderia ter alguma coisa que flexibilizava, mas o que nós temos assim, de arcabouço é isso. Isso me preocupa? Preocupa. Mas isso me deixa assim, saber que às vezes a pessoa vai ali, conta para não ter uma fiscalização, torce para não ter nenhum problema, para ele fazer a panha do café rápido e tocar a vida para frente. Tudo bem, é um retrato. Eu não sei disso, eu sei disso. Mas o que é um grande foco? É o outro lado da moeda, que é a NR31 e seus anexos, e principalmente as condições de trabalho. E essas condições de trabalho entram um grande problema. O primeiro deles é que nós não temos na região aqui, e praticamente nenhuma cidade, os trabalhadores, e principalmente à medida em que a panha do café aumenta, a colheita do café aumenta, por menor que seja a cidade, como aqui em Nova Resende, Muzambinho, e Guaxupé e vários outros, você precisa de mão de obra de fora.
Aí tem que trazer de onde? Do Espírito Santo? Do Vale do Jequitinhonha? Do norte de Minas? De São Paulo? Da Bahia? De Alagoas? Mas aí iniciou um problema. Iniciou um problema. Porque se você tem um trabalhador daqui, sim, um trabalhador, ele vai lá, apanha um café e vai embora para casa, porque aí você não tem problema de transporte. Você não deve trazer o sujeito lá de longe. O sujeito está aqui, foi lá, apanhou seu café, foi embora para casa, o problema da casa dele é dele, onde ele vai dormir é um problema dele, onde ele vai descansar o problema dele, ele chega no horário certo, terminou o dia, vai embora para casa. Agora, se é de longe, como é que faz? Você tem que mexer com o transporte, torcer, ajoelhar e rezar igual nós rezamos aqui, para não acontecer nada na viagem. Terminou a banha, pagou todo mundo, torcer para esse pessoal voltar e não acontecer nada na volta. E ter que alojar esse pessoal. Arrumar lugar para esse pessoal ficar. Mas o sujeito às vezes chegou aqui e falou, não quero ficar em lugar nenhum, eu vou alugar uma casa. Mas eu vou ficar, não, vou ficar por aí. Não, você não vai ficar por aí porque você não pode chegar na hora certa. Não, vou arrumar um alojamento. Arrumar um alojamento, o que você precisa colocar no alojamento? Vai deixar o alojamento sujo? Intransitável? Vai ter um banheiro no alojamento? Vai ter água no alojamento? Você vai ser responsável por isso? Ou não vai ser responsável? Se o sujeito acontecer alguma coisa durante a noite, você é o responsável? Sabe da situação de cada um que veio de longe? Conhece as pessoas? Não, tudo bem. O pequeno produtor precisa de 10 trabalhadores, ele conhece os 10, sabe de onde veio, já trabalhou com ele uma safra, 2 safras, 3 safras. E o sujeito que chegou, você não conhece ninguém. Não sabe de onde é, não pesquisou o nome da pessoa, não olhou nada e vai botar a propriedade sua a esse pessoal. Na pequenininha, na média, aí começou um monte de problema. E são problemas sérios. E isso tem sido um motivo de muita fala minha. Mas é uma fala muito generosa e correta. Por quê? Porque isso envolve muitas outras coisas. E não envolve só na colheita do café. Atenção, isso não envolve só a colheita do café. Envolve tudo. Em todos os lugares. Nas cidades, no campo, nas várias áreas. Porque envolve pessoas. E nós temos um padrão de comportamento, às vezes, errado. Porque nós fizemos aqui na parte, agora no começo, fizemos uma oração. Mas não é só oração. Muitos vão nas igrejas, independente da religião que tenha. E lá aprende os ensinamentos de Jesus. E escuta esses ensinamentos da boa-aventurança, de cuidar das pessoas, de falar dos humildes, dos pobres, e uma boa parte a gente não cuida das pessoas. Não cuida das pessoas. E cuidar das pessoas que a gente não conhece é pior ainda. Porque às vezes a gente não cuida nem das pessoas que estão entre a gente. Todos os pais cuidam bem dos filhos, todo marido cuida bem da esposa. Isso é assim, geral? Às vezes não. O que demais um estranho. Alguém que nunca viu. Então você vai ter que fazer com esses trabalhadores o quê? Em todos os lugares, não é só na panha do café. Nesse período. E não é só cumprir a lei, não. Tem lá as leis. Não, cara, vamos cumprir. Não é cumprir a lei. É mais que isso. É cuidar bem do trabalhador. Por mais humilde que seja. Tem que dar água potável para ele? Tem que dar uma água de boa qualidade para ele? Tem. Mas o sujeito não tem água potável, mas tem uma mina na propriedade. Ele fez a pesquisa da água da mina com um profissional para poder aqueles trabalhadores beberem essa água da mina. Teve um profissional que foi lá medir, apurar se está contaminada, se não tem. Quanto tempo tem que fazer isso? De tempo em tempo. Quem vai fazer isso? Ele tem que pagar para fazer isso? Ah, tudo bem, a água. E a comida?
Ele vai subir as montanhas, fazer a propriedade, ir lá, andar e tal, e na hora de comer, vai comer uma marmitinha com arrozinho, sem nenhuma proteína nem nada, e vai comer fria? E não é responsabilidade minha saber como é que ele vai comer, o que ele está comendo? E as necessidades dele? Ele está lá no meio da panha do café, deu uma necessidade nele, um piriri, vai fazer aonde? Vai sair correndo? Vai fazer um buraco lá no lugar? Quem preocupa com isso? Como preocupar com isso? Como cuidar disso? O que fazer com isso? É o cuidar das pessoas. E no alojamento? Chegou cansado, terminou o expediente, chegou lá, onde é que vai tomar banho? O banho é uma mangueira? É um chuveiro? Como é que é o chuveiro? O banheiro tem descarga? Ele está limpo? Onde vai fazer a refeição? Vai comer à noite? Vai sujar tudo? Então, cuidar das pessoas é fundamental em todo lugar. Nas safras, nas cidades. E por que eu posso falar assim? Porque eu posso falar porque às vezes tem descuidos, mas às vezes tem negligências. Às vezes tem problemas. Todo dia em Belo Horizonte tem um acidente de trabalho. E às vezes acidente de trabalho bobo. Porque o sujeito não quis botar um capacete na cabeça, caiu um tijolo na cabeça dele, ou ele morre, ou vai para o pronto-socorro. De quem é a culpa? Não, eu falo para ele usar que o capacete toda hora não usa. Chega lá na fazenda, o sujeito tem que botar um calçado, não, está quente, está calor, eu vou botar um chinelo, vai trabalhar na roça, tem uma picada de cobra, quem é o responsável? Então tem muitas coisas, e por isso que eu enfatizo e discuto como cuidar das pessoas. E o que fazer com isso? Tem formas criativas, inteligentes. Há 20 anos atrás, numa grande propriedade, eu estava reunido com os produtores, né, porque eu fui o delegado federal do trabalho, e acho que, se não me lembro, foi no Feijão. E na época não tinha muita mecanização, e uma propriedade de 6.000 trabalhadores, enorme propriedade. Mas como é que vai fazer com o pessoal? Aí eu bolei uma carretinha. Nas montanhas é mais difícil, né? Nos morros é mais difícil, mas no lugar mais plano é mais fácil. Então a carretinha, naquela carretinha tinha um lugarzinho sobre como esquentar marmita, comidinha ali para o pessoal, um banheiro químico e um processo de água, de filtragem de água potável. E o sujeito montou 5 carretinhas dessas, abasteceu todo mundo, porque eu bolei isso. Tem lugares que pode adaptar isso, fazer alguma coisa e tudo, mas, de qualquer forma, como fazer para as pessoas que estão trabalhando fazer as suas necessidades? Porque é óbvio, se o sujeito está trabalhando para você, você é responsável por ele, vai deixar ele fazer a necessidade em qualquer lugar? Isso não é responsabilidade sua, não, isso é problema dele. Claro que não. Vai deixar ele beber qualquer água, sem saber a qualidade da água, para ele dar um piriri, atrapalhar a colheita, atrapalhar dele, ficar 2, 3 dias de barriga. Não, isso é uma questão sua. E como é que vai fazer isso? Vai fazer isso cuidando das pessoas. Ele é humilde, um trabalhador simples, está aqui cuidando, então eu conheço ele, ele vai receber um salário, um valor até bom, vai tocar a vida dele para frente, mas eu tenho a obrigação de cuidar dele. E eu dou muito valor para isso. Muito valor para isso. Então isso é um pouco a mensagem que eu tenho que dizer para vocês, que na parte da legislação, tenha profissionais para cuidar de vocês, orientarem o que pode ser feito, o que não pode ser feito. A legislação é muito clara, os vínculos têm que ser feitos. O sujeito saiu da minha propriedade, terminou o serviço, vai trabalhar na outra propriedade, vai ter que fazer o registro, vai ter que fazer o registro. Vai receber por isso? Como vai perder alguma coisa? Claro que não. E tem alguns problemas isso, que são sérios e que nós não conseguimos equacionar como governo. Vamos botar como governo, vamos colocar isso na conta nossa,
né, da nossa gestão, que é o quê? Nós bolamos, foi até assinado em Minas Gerais, claro, foi assinado em Minas Gerais pelo ministro do Trabalho e por autoridades, com a minha presença, a presença do ministro, mas a presença de líderes do meio rural. Nós bolamos uma ideia de que toda a safra do café, todo mundo que trabalhava durante um período, não perderia o Bolsa Família, não perderia os créditos. Por quê? Os créditos ficaram bons, não bons, exagero. Eu fico falando assim, sai nas redes sociais, o Calazans falou que o crédito é bom, não. O crédito é um valor que foi pactuado. E foi pactuado durante a eleição passada. Note-se que o presidente Lula, na gestão do presidente Lula, os dividendos de Bolsa Família e tudo eram mais modestos. E era um auxílio. A ideia era ter um auxílio, um valor razoável para uma família que era administrada pela mulher, que dava aí R$180, para ir no supermercadozinho, num mercadinho no interior, fazer a comprinha, ajudar ali, que não tinha renda nenhuma, aquilo lhe garantia uma ideia que o presidente Lula tinha há 20 anos atrás, que era tirar o Brasil do mapa da fome. Então você tinha dinheirinho em tudo. Isso virou uma polêmica, e na última gestão, antes do presidente Lula, teve uma ideia, assim, no meio da eleição, de transformar isso numa renda maior. Claro que o presidente Lula não ia falar assim, não, eu vou voltar os R$180, enfim, não ia fazer isso. E virou R$600. Então, muitos trabalhadores falaram, se eu vou trabalhar e tem um vínculo, quando entra no Cade Único, identifica o vínculo trabalhista, a pessoa sai do cadastro, porque ela deixou de não ter renda. Então, eu contratei a pessoa, ela entrou no Cade Único, o governo viu, é social, o valor que recebe, então você não vai receber, você já está trabalhando, vida que segue. E o cara pensa assim, poxa, eu vou receber um dinheiro por um período pequeno e vou perder um benefício de muito tempo? Claro que não. Eu vim da Bahia, vim de Pernambuco, eu vou trabalhar aqui um período, botar um dinheirinho no bolso, eu vou voltar para lá, eu quero manter minha rendinha, que o governo me dá. E aí o que ele faz? Eu não quero ser contratado. De jeito nenhum. Então, o empregador não recolhe, o trabalhador não paga, o Calazans não vai saber e vida que segue, né? Só que isso tem um rompimento de um pacto de geração. Como eu disse, as pessoas trabalham, recolhem os tributos, para o Brasil ter um pacto. E eu quero dizer isso porque tem muita gente desavisada, alguns desonestos, alguns maldosos, que dizem assim, não precisa do Estado. Não, menos Estado, menos tributo, não preciso pagar nada. A vida que segue, o Estado está aí para me vigiar, me perturbar, falar uma palavra feia, me encher o saco, não preciso disso. Ah, é? Quando acontece uma tragédia trágica, como aconteceu no Rio Grande do Sul, não tem ninguém para resolver o problema, porque envolve milhões de pessoas. E aí quem é que vai assumir os bilhões para recuperar um Estado inteiro? O Estado. Não o governo, é o Estado. E o Estado é quem? Todos os brasileiros. Porque para dar os bilhões que vai ser preciso para reconstruir um Estado, não é iniciativa privada, que vai reconstruir pontes, fazer diques, reconstruir estrada, recuperar o país, o Estado inteiro é o Estado. Quando um trabalhador humildezinho aqui, de Nova Resende, cai, machuca, e precisa da assistência, precisa de receber o seu auxílio, o seu abono, pelo período que ele vai ficar em casa, recuperando de uma moléstia, de uma doença, de um acidente, não vai ser o empresário, pequeno ou grande, que vai pagar ele todo mês, é a Previdência. E quem é a Previdência são todos nós que arrecadamos. Por que isso não é dito? Porque ninguém quer dizer. Por que isso não é pensado? Porque ninguém quer pensar. Por que isso tem que ser dito? Porque isso tem que ser dito. Porque isso que está acontecendo aqui não acontece.
Porque, infelizmente, não é toda hora que a gente tem a oportunidade de ter uma conversa assim. E eu tenho que ser honesto, não tenho que ser demagogo, prometer as coisas, mas eu tenho que ser claro e tentar encontrar caminhos que facilitam as coisas. Então, não tem esse negócio de chegar um fiscal com autoridade, com polícia, amedrontando, usando empáfia, arrogância, para tentar resolver as coisas. Isso não adianta nada. Isso não me representa, não representa o nosso governo, e nada é melhor do que um fiscal ser humilde, simples, mas tentar fazer as coisas corretas, tentando explicar as coisas. E eu valorizo muitas vezes como é que eu colocava a palavra correta? Eu valorizo mais os esclarecimentos, as orientações do que as punições. Porque as orientações, eu prefiro falar assim com a pessoa assim, meu amigo, você não pode colocar essa escada assim, porque essa escada vai cair. E se vai cair em cima do seu trabalhador. Não, Carlos, tá bom, eu vou tirar a escada. Adianta eu chegar aqui e lavrar uma multa de R$1.000 para ele, falar assim, enquanto você não tirar até aqui essa multa, ele não tira a multa, ele paga a multa de R$1.000, cai a escada na cabeça do trabalhador, fere o trabalhador, o que eu resolvi? Não resolvi nada. E aqui essa multa vai resolver alguma coisa para o Estado? Vai resolver coisa nenhuma. Então, às vezes, a orientação é melhor. Às vezes tem que fazer a multa, às vezes precisa. Mas uma orientação, uma explicação é muito importante, porque eu valorizo muito isso. Isso pode ser feito pelos sindicatos patronais, pelos assessores, pelos secretários do prefeito, isso pode ser feito pela Câmara, encontrar soluções. Por que uma empresa como a Heineken, que eu vou passar por ela agora, inclusive quando eu estive em Passos, os diretores da Heineken reuniram comigo para falar dos investimentos, etc. Mas o Estado deu para a Heineken, para vir para Passos, isenções, muita isenção, muito dividendo, muito recurso. E por que os grandes correm atrás do governo e ficam falando mal do governo, mal do Estado, mas correm atrás do governo para ganhar subsídio, ganhar isenção de imposto, etc., e os pequenos não ganham ajuda do Estado para conseguir uma máquina, para conseguir uma carretinha, ou um banheiro químico, ou uma ajuda? Por quê? Por que não discute isso? Por que ninguém coloca isso na pauta? Claro que tem. Porque se o Estado tem dinheiro para dar para os grandes, teria que ter um recurso, um financiamento, uma ajuda para os pequenos. Lógico que tem. Esse processo, né, de melhoria nas condições de trabalho no campo pode ser ajudada pelo Estado. Os alojamentos que são precários, o sujeito faz de qualquer jeito, mas tem pedreiro na cidade, tem artesãos na cidade, tem carpinteiro na cidade, chama o sujeito, um grupo, vai lá, tem um recurso, faz um alojamento direitinho, que ele vai durar anos. E eu vou exigir que tenha colchão ortoprim? Eu vou exigir que tenha água, engar? Vou exigir que tenha banheiro com granito? Claro que não. Vou exigir que tenha uma coisa limpinha, adequada, para as pessoas fazerem necessidade. Vai ter ali 10 trabalhadores, que veio lá de sei aonde, uma luta para chegar esse trabalhador. Vou jogar eles num galpão, para dormir num papelão. Eu não vou ter condições de dar uma caminha para eles, uma coisinha, eu vou gastar um pouquinho mais, mas aquele pouquinho vai durar anos. Por quê? Porque o cuidado das pessoas é fundamental. Não é que está na Bíblia, não é só os ensinamentos de Jesus, é um ensinamento nosso como civilização, como pessoas, de cuidar das pessoas. Então, meus amigos, amigas, meus companheiros aqui de Nova Resende, tem essas faces, essas dificuldades, esses problemas que podem ser resolvidos coletivamente. As pessoas falam assim, não, eu que sou sozinho, eu tenho meus trabalhos, eu me viro aqui. E às vezes ele não tem um contador para explicar as coisas para ele, às vezes não tem, contratar um advogado é muito caro, eu não conheço ninguém, mas se ele junta com o vizinho, um com o outro, com o outro, com o outro, peraí, gente, vamos todo mundo aqui contratar um profissional. E atenção, eu fiz um negócio sensacional. E fui eu que fiz mesmo. E também não é empáfia minha, empáfia é arrogância e orgulho. Não é empáfia minha. Eu fui em Nova Resende, eu fui em Ubá. A cidade toda é de móveis.
tem milhares de produtores, milhares assim, exagero, mas tem muitos produtores de móveis, muitos, talvez milhares mesmo. Eu cheguei lá, reuni mais de 500 produtores de móveis, pequenininhos, gente faz mesa, cadeira, a cidade inteira mexe com móveis há anos. Mas é a cidade com mais acidente de trabalho no Brasil. Em média, uma pessoa perde um dedo por dia nas máquinas de marcenaria. Mas as máquinas pequenininhas, o sujeito tem um dono, tem ali 5 empregados, ele não pode contratar um engenheiro de segurança para chegar lá e falar assim, essa máquina tem que ser protegida, essa energia está errada, porque ele tem a marcenariazinha dele, que toca, ele quer ganhar um dinheirinho, pagar as contas, pagar o trabalhador, e o sujeito machuca, ele fica desesperado, corre para o hospital. Mas ele não tem um técnico de segurança, um engenheiro de segurança. O que eu falei? Eu falei, não, vocês estão tudo errado. Peraí. Junta 50 num bairro, contrata um engenheiro de segurança, e esse engenheiro de segurança vai trabalhar para você 50. Cada um dá 200 contos. Ele vai cobrar para ir em todo lugar, proteger as máquinas, melhorar a marcenaria, melhorar a fabricazinha de móveis. O grandão não, porque tem muitos grandes que exportam, inclusive, móveis para a Europa. Não, Calazans, eu não preciso, eu tenho 1000 empregados. Beleza. Quando é que foi o último acidente? O último acidente meu foi 2 anos atrás. Ah, beleza. Porque a maioria aqui, acidente é toda hora. Não, mas eu tenho engenheiro, tenho técnico de segurança, tenho tudo. Beleza, continua tendo. Mas você pode contribuir para os pequenos. O que aconteceu? Contrataram 6 engenheiros de segurança em toda a cidade. E em 6 meses, eu reduzi, a minha empáfia, a cidade reduziu os acidentes de trabalho em 70%. E eu fico muito orgulhoso de ter conseguido, numa ideia simples, evitar que um trabalhador perdesse a mão. Porque a cada semana um trabalhador perdia a mão nessa cidade. Mas bastou eles contratar um engenheiro para proteger as máquinas, coletivamente, mas o sujeito, para fazer isso, você tem que falar assim, eu sozinho não tenho como resolver o meu problema. Eu junto com outro, vou melhorar a minha empresa, vou resolver alguns problemas, meu pessoal não vai parar de ter acidente e eu vou parar de ter prejuízo. É assim que faz, com ideia simples, não precisa do Estado, não precisava da mídia, tudo bem, precisa da presença da gente para ajudar, para conversar, para dialogar, mas é assim que tem que ser feito. É assim que é importante fazer. Então eu dei um exemplo, podia dar vários outros, dessas corridas minhas de anos e anos e anos, de direito do trabalho no país, em Minas Gerais, mas eu falar para vocês terem essa capacidade, né? De tentar melhorar as condições e ir trabalhando, né? Nós queremos todo mundo trabalhe, o país vá para frente, todo mundo ganha seu dinheirinho honestamente, ninguém quer atrapalhar a vida de ninguém, nem a minha fiscalização, nem a fiscalização da gente, nem o auditor, nem os trabalhadores, etc. Mas é bom falar desse arcabouço geral para a gente pensar num todo, né? Para a gente olhar a situação como um todo e pensar como é que a gente pode fazer com essas coisas. Enquanto a gente não encontrar uma forma criativa, inteligente, definitiva, para resolver alguns gargalos da legislação, nós temos só essa legislação. Ela é cumprida, mas ela é cumprida assim, não precisa também... Não, eu tenho um jeito de cumprir, respeitando as leis, como é que eu posso fazer para ir cuidando da minha produção, etc. É de um valor enorme para mim chegar em qualquer lugar e ter a notícia que chegou lá, as coisas estavam corretas. Precisa estar assim 1000% certo? Não. Mas o trabalhador está sendo bem cuidado? Tem uma comidinha direito? Está sendo bem tratado? Aí eu vou falar para vocês 90%. 90%. Aí com certeza não vai ter denúncia de... Não, eu fiquei falando aqui, estou precisando para beber água. Mas não precisa não precisa de ter fiscalização para falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, se ele tem ali um processo de trabalho melhor, ele pode ir tocando as coisas melhor, conforme vão andando. E a gente, até nessas cidades que eu andei, o pessoal está criando comissões para fazer propostas, sugestões para mim, e todas as sugestões eu vou acolher. O prefeito aqui, a Câmara aqui,
pode promover debates, discussões, ter ideias, todas as ideias, se estiverem, faça chegar até a mim, qualquer problema, qualquer dificuldade, a Câmara e o prefeito tenham os meus contatos, podem fazer contatos comigo. O que eu quero? Que cada um trabalhe em paz, trabalhe direitinho, não precisa aí de ter nenhum tipo de Calazans, tem nem que falou comigo, nossa, Calazans, ontem no debate lá, a multa do Ministério do Trabalho é de 1 milhão, fala aí com a multa. Eu falei, não posso fazer isso, porque é tão pouco, se eu fizer, eu falei, então eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou falar quanto que os valores das multas. Calazans, vai vir drone, espalharam uma boataria, tudo mentira. Claro que não tem processo nenhum, a gente quer que todo mundo trabalhe em paz, e eu vim aqui para passar aqui para dizer que tenham todo o trabalho direitinho na safra e tudo. E é claro que uma coisa que eu tenho que falar para vocês, é claro que se uma pessoa, não vou falar em Nova Resende não, mas em Varginha, ou lá em Muzambinho, ou em qualquer lugar, faz alguma coisa muito errada, e muito errada, agride as pessoas, seja cruel com as pessoas, não tem esses ensinamentos sagrados, caros, de Jesus, da Bíblia, etc., e faz uma maldade, claro que isso vai atrapalhar todo mundo. Por uma situação dessa, o vinho brasileiro criou um problema grande, porque em 3 vinícolas do Rio Grande do Sul, um intermediário de mão de obra pegou um grupo de baianos, levou para o sul e colocou as pessoas dormindo no chão, sem alimentar. E é nada mais, nada menos que 3 grandes vinícolas brasileiras que exportavam vinhos para o mundo inteiro. Isso criou uma crise na produção de vinho no Brasil. Por uma coisa assim, de um pequeno gesto de maldade. Um jeito atravessador, pegou um grupo de baianos grande, levou para trabalhar na Salto, na Aurora e na Garibaldi, e quase destruiu essas vinícolas com mais de 100 anos de existência. Porque caiu na Europa, porque o vinho brasileiro era de mão de obra escrava. Imagine isso com café de exportação brasileiro. Porque 50% da produção de café do Brasil sai do sul de Minas. Se um desavisado ou um maldoso trata o trabalhador de qualquer jeito e vai cair na lista suja, vai cair num radar de que ele praticou. E ontem eu estava lá em Conceição de Aparecida, eu falei, Calazans, eu vi o senhor falar, tem isso mesmo? Eu falei, tem. Eu vi num galpão, mais de 20 pessoas dormindo no chão, num papelão, e um galpão de terra. Mas não é possível, né? Mas não é possível que a gente tenha isso. Mas Calazans, isso só tem no campo, nos lugares erros? Não. Na cidade de Juiz de Fora, 15 trabalhadores estavam dentro de um porão, no centro da cidade, para construir um prédio. E 3 amarrados. Mas não é possível. Mas não é possível. Porque isso acontece, né? Acontece. Invariavelmente, em São Paulo, naquelas confecções no centro da cidade, tem bolivianos nos porões do prédio, no centro de São Paulo. Não sabe falar português, acorrentado, produzindo roupa. Mas não é possível. Recentemente nós encontramos paraguaios fazendo cigarro num porão, porque uma máfia trouxe paraguaios para trabalhar em Minas Gerais fazendo cigarro, para vender cigarro clandestino, tratando as pessoas como bicho. Então essa crueldade, né? É uma crueldade. Enfim, pessoal, é um pouco dessa coisa. Eu não quero, né? Eu quero estimular o trabalho correto, o trabalho decente. Eu quero incentivar, porque milhões de pessoas saem para trabalhar e recebem trabalhadores de forma honesta, corretos. Nós temos uma pequenininha minoria, e não é essa minoria que vai atrapalhar o trabalho no Brasil, nem o trabalho de vocês. Nós temos que separar as maçãs podres mesmos, como a gente separa, né? Porque os dedos das mãos não são iguais. Se até o maior homem que já viveu nessa terra foi escolher 12 para acompanhar ele, e um traiu,
Quem somos nós que somos meros mortais para a gente não errar quem a gente escolhe, para a gente não cometer falhas e saber dessas falhas, né? Enfim, são isso que eu tenho a dizer para vocês nessa tarde de sexta-feira. Obrigado por vocês terem vindo aqui me ouvir e parabéns aí pelo trabalho. Seguem trabalhando em paz, com muita dignidade, com muita fé. Muito obrigado. Vou fazer uma pergunta aqui. Acho que tinha o tempo aqui para. A gente tem a moção também corrida também. Algumas perguntas aí para nós perguntas mais ou menos para poder responder por que tanto. Não, porque não tem que ver o que tem de dúvida, eu esclareço, não ter repetitivo para a gente ser mais. E também porque eu falo demais ainda. Vocês me desculpa, eu sou danado para falar muito, e eu sou meio prolixo também para falar. Eu devia ser mais objetivo. Eu acho que eu sou o trabalhador mais velho que eu sou mais velho que o senhor. Tenho por volta de 75 anos. E desde os 12 anos de idade eu estou nessa luta do trabalhador rural. E andei por muitos caminhos dessa vida. Duas perguntas que eu vou fazer para o senhor, vou ser rápido. Aqui, o Edmilson me esclareceu uma dúvida que eu tinha, a questão da agricultura familiar, que é a maioria do nosso problema aqui em Nova Resende. Essa fábrica de mentira que está ocorrendo hoje aqui, eu estou fazendo um trabalho de casa em casa, já fui em torno de umas 60, 70 casas, e vou continuar fazendo, para esclarecer as mentiras. Porque hoje, uma mentira repetida várias das vezes, acaba se tornando verdade. E eu não aceito isso, doutor. Eu não aceito levar a goela abaixo. Então, o Edmilson já me esclareceu uma questão, que é a questão do CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar. Se tiver isso, está livre de fiscalização. Então, o Edmilson já me orientou, vou passar a orientar o pessoal, ontem que eu estou andando, passando para o pessoal, pequeno produtor, agricultura familiar, fazer o cadastro do CAF, está livre de fiscalização, é isso. Vocês esclareceram a minha dúvida aqui e a maioria. Aquele trabalhador tem muitos aqui de parceria, inclusive isso. Atenção. Por isso que é bom ter um profissional orientando direitinho para não ter confusão. O cadastro é um cadastro simples, mas tem que ser feito de forma correta. Mas não tem problema. Eu só concordando o senhor, já cortando, eu tenho esse costume. Não. O Edmilson já me orientou isso, eu já sei como eu vou passar e orientar as pessoas. Esclarecer dúvida, porque trabalhar, doutor, é difícil. Você trabalhar com dúvida, vai vir fiscalização, vai vir copo. Tem pessoas que eu chego em casa, doutor, conversar com o pessoal, fazendo isso. O pessoal vem com as mais de 2023 da fiscalização, auditoria do Ministério do Trabalho, Polícia Federal está aqui, eu passou aqui, vai mentira. Fiscalização só vem através de denúncia. E a gente tem essa dificuldade aqui. Então a questão do CAF aqui já vai resolver bastante trabalho para nós fazer aqui novamente com os pequenos, a agricultura familiar, os pequenos agricultores familiares, que é 80%. Não, a agricultura familiar tem problema nenhum. A segunda pergunta é: hoje, talvez o senhor não saiba, o Marinho, ministro do Trabalho, ele foi agricultor. Ele era agricultor no Paraná. Tá? Conheço o Marinho há 40 anos, companheiro Marinho. Tá? E a sua trajetória, o senhor tem currículo para fazer o que o senhor está fazendo perfeitamente no Brasil inteiro. Muito perfeito. Eu conheci o senhor de leitura. Hoje foi um prazer conhecer o senhor pessoalmente. Entendeu? Mas já li muito sobre o senhor. Inclusive, em São Vicente, que é a sua viagem aqui, mandei vários companheiros para lá para assistir a sua palestra lá onde. E jogou no WhatsApp, passei para lá. Tem familiar que você não conhece. A segunda pergunta, hoje, não existe uma legislação específica, que a CLT, que o senhor falou há mais de 80 anos, um abrange pequeno e o agricultor familiar. Por que não partir um projeto do Ministério do Trabalho regularizando a questão da agricultura familiar do pequeno produtor rural? A partir desse governo que hoje está no poder, esses companheiros, não posso chamar de companheiro porque eu sou,
Fui companheiro desses caras e sou companheiro desses caras até hoje. Desde o companheiro Lula, que o senhor citou aí, há 40 anos, Marinho, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, entendeu? Então, através não tinha uma possibilidade de criar uma legislação específica dentro desse governo, que representa realmente o pequeno e o médio agricultor, representa até os grandes também, representa o Brasil inteiro. Uma legislação específica para o pequeno e o médio, o agricultor familiar e o pequeno agricultor familiar. Não existe mais essa possibilidade dentro desse governo, um projeto partido do Ministério do Trabalho? Existe, claro que existe. A questão é que, de forma geral, os construtores da reforma trabalhista recente perderam uma grande oportunidade de ter feito isso. Teria resolvido muitas questões. Não fizeram isso na reforma. Agora, é plenamente possível. Você tem que ter uma leitura diferente, né? Pequenininho, contrata a pessoa, como é que ele contrata. Pode ter uma espécie de cooperativa de mão de obra. Tem muitas ideias que podem vingar para que o trabalhador... Porque é o seguinte, você pode fazer um contrato individual? Pode. Contrato individual para a pessoa, um indivíduo. Se tem um coletivo, como é que você faz o contrato individual? Não tem. Se o pedreiro chegar de sua casa para fazer um telhado, mas quanto que é um telhado? É R$1.000. Então você vai tocar um telhado. Já, não. Como é que é a relação? Que não, eu fiz uma empreitada, ele está fazendo o meu telhado e eu estou pagando ele de salário. Tem uma diarista, então, te dou R$100, você vai colher, você vai fazer, cuidar da minha casa que limpa. Tem legislação para isso. Poderia ter estendido isso. Então é uma ideia para ser feita. Talvez a gente construa algum projeto nesse sentido para poder solucionar um problema que é um problema mesmo. Né? O pessoal contrata um pouquinho, é um período curto, é um contrato temporário, esse pessoal não vai ficar comigo um ano, vai ficar ali um mês, até terminar a banha. Poderia fazer, pode ser que a gente pense uma coisa dessa. E uma das coisas que aflige, né, essa história do que eu falei do Bolsa Família e tudo, nós vamos fazer uma legislação até a próxima safra, que vai atingir o Brasil inteiro, para todo mundo poder trabalhar, poder ser vinculado e não perder o arcabouço. Já está pronta e eu prometo a vocês, uma promessa mesmo, que até a próxima safra essa situação no Brasil acabou. E vai valer para todo mundo, para todos os setores da agricultura, ou seja, o sujeito que vai safrista, vai trabalhar, ele vai perder o Bolsa Família? Não vai. Nós vamos fazer um arcabouço legal. A gente tentou fazer, mas teve entraves, porque tentamos fazer só com a agricultura, todos os outros setores chegou, que eles queriam também, aí ficou parado, mas o Marinho que o senhor falou, né, e todos nós, e senhor é pela idade e pela educação. Então nós vamos fazer a gente vai, por isso que eu estou pedindo sugestões para a gente ir construindo melhor, né, para o país trabalhar direitinho, sem ter essas inseguranças. O grande problema é ter insegurança. Eu faço negócio, será que vem? Não pode, não vem, não pode. E nós precisamos dar segurança jurídica, trabalhista, para todo mundo trabalhar em paz. E nós vamos construir um processo desse, se Deus quiser. Vamos sim. Obrigado, doutor. Pode falar. Pode falar. Eu vou falar, eu acho que pode ser dúvida de muita gente aqui. Eu vou falar tudo de uma vez, que eu estou descendo. Primeiro eu quero agradecer o senhor de ter vindo, de ter disponibilidade de estar aqui, né, dando essa palestra para todos, porque eu acho que é uma oportunidade única. Quem tiver dúvida, peço que esclareça também, porque aproveito que ele está aqui. A minha primeira dúvida é, menor de 18 anos, se for para trabalhar no grupo familiar, meu filho vai trabalhar para mim, ele é menor de 18 anos. Se ir na minha propriedade e ver que ele está trabalhando, mesmo sendo meu filho, dá alguma coisa? Outra coisa também, troca de serviço. Eu vou trocar com a Lela. A Lela tem uma terra e a gente vai trocar, mas sem envolver dinheiro. A gente vai trocar realmente dias. É obrigatório ter o CAF, porque, porque são agricultores familiares. É obrigatório ter o CAF. Mas registro não é obrigatório. Não é obrigatório, tem que dar bem claro como é que vai ser essa transição, né? Essa transação entre uma família e outra. Para senão pode dar problema nas amostragens. E aí vai detectar esses problemas. A questão do menor, do que falou, do menor de ser 18 anos, não, mas você não vai poder. Antigamente todo mundo trabalhava com a família e tudo. Hoje
tem restrições mesmo. Você não vai botar uma criança para trabalhar, né? Depois, vai fazer isso. Então tenham cuidado. É menor de 18 anos quanto? É de 12 anos, 13 anos. Então tenham cuidado disso, né? Para não caracterizar também que você está trabalhando, pode comprometer o menino da forma que é, etc. Tem esses cuidados mesmo de... Nós temos até já ter o menor aprendiz, está na legislação, mesmo a agricultura familiar, tenham cuidado, né? Você não vai colocar o menino para fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, às vezes mexer com agrotóxico não pode, trabalhar em um lugar exposto muito ao sol. Tenham cuidado com isso. Independente de ser o seu filho, ou um neto, um parente, tenham cuidado com isso. E menor de idade, assim, 16, 17 anos, mas não vai fazer isso com qualquer idade, né? Não, então é muito bom senso também, ali naquele local da família. Vai ter um fiscal que vai lá olhar a família, porque eu nem posso entrar e tudo, mas tenham cuidado, né? O que vale, no geral, que eu falei, por cuidar das pessoas, vale muito para a família da gente, né? Você não vai botar um menino mexendo com uma coisa, depois toma uma picada por causa do negócio, e ela fala, poxa, não precisava ficar ali. Então, até o cuidado mesmo, principalmente com a idade dele, né? Mas em relação à troca de serviço, é obrigatório o carro, tá? Mas qual que é a documentação que é obrigatório ter para poder comprovar que realmente é troca de serviço e não mexer com economia? Pois é, não pode tem que ver os arranjos produtivos e o que você vai colocar no cadastro. E não pode ter, porque família é família, você não pode fazer essa transação, porque senão caracteriza trabalho. Porque, por exemplo, Calazans, a família Calazans está fazendo produção aqui. A família Calazans não pode trabalhar para a família Silva, né? Porque caracteriza trabalho. Então tem que estar, mesmo tendo essa troca, mesmo tendo os registros. Então, por isso que eu falei, consulta o profissional na hora do cadastro e seja muito cuidadoso com isso. Porque senão generaliza, né? Aí quebra, aí todo mundo pode fazer, porque todo mundo pode trabalhar para todo mundo e falar que tudo é agricultura familiar. Não é. Agricultura familiar é uma coisa, pequeno produtor com trabalhador, com 5, 10 trabalhadores, uma coisa, médio produção com 50 trabalhadores, uma coisa, e grande produção acima de 100 é outra coisa para fazer isso. Seja na área da contábil, seja na área jurídica e principalmente em RH. Porque agora tudo é feito eletronicamente. E tem mais. E muitas vezes eu não preciso mais fiscalizar fisicamente. Porque se um contador ele entra, mesmo na agricultura familiar, ele entra nos cadastros, no sistema, eu tenho tudo no E-Social de todo mundo. E eu posso verificar e todo mundo recebe notificação agora por eletrônico. Porque eu tenho a amostragem de todo mundo, porque a carteira de trabalho é digital. Então eu tenho que saber a carteira de trabalho, que antigamente era física, eu tinha que ver, hoje eu vejo tudo na tela do computador. Se eu querer saber como é que está um trabalhador de Muzambinho, pelo CPF dele, eu sei se ele está registrado ou não em Nova Resende, Muzambinho. Basta eu clicar no computador. Por quê? Porque está tudo no sistema através do E-Social. Isso é uma grande engenharia, por isso que facilitou muito a nossa vida. O que nós precisamos é ter os profissionais que fazem isso, então está muito simplificado. É ter os profissionais que sabem mexer com isso. E hoje os meninos que já são craques em computador, sabem muito lidar com isso. E uma coisa... Quem está falando? Ah, você. Seguinte, um pequeno produtor, se ele tiver lá, por exemplo, 2 ou 3 funcionários, e se esse funcionário for autônomo, se ele tiver o registro dele, no caso, igual, por exemplo, diarista. Uma diarista que trabalha numa casa, por exemplo, ela pode ser autônoma. E o trabalhador rural não pode? Não. Porque ele não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, principalmente nas safras. Porque não é um trabalho solitário, um trabalho, não é uma pessoa. E se é uma pessoa trabalhando num espaço coletivo, ele é um trabalho coletivo, ele tem registro. Porque não é um contrato que você vai fazer assim, não é um contrato, é a mesma coisa que você vai fazer, igual eu dei o exemplo do telhado, ou o mecânico, fala, arruma meu carro aqui. Tá bom, arruma meu carro, qual que é o problema do seu carro? Ele não botou. Eu pego o seu carro e vou resolver ele em 2, 3 dias, você vai cobrar um valor, e você não vai me assinar minha carteira. Agora chega um trabalhador, vou colher a sua safra aqui, quanto tem? Vai ser 15 dias, 30 dias, e eu vou trabalhar, e vou fazer um contrato? Não pode. Isso poderia, mas tem que mudar a legislação.
Poderia mudar a legislação? Poderia. Pode mudar a legislação? Pode. Mas tem que ter iniciativa. Eu não posso mentir, não posso arrumar confusão, porque a legislação hoje não permite. Agora, poderia permitir? Poderia. Tem outros setores, mas tem que mudar a legislação. Tem que mudar a legislação. Por causa do período curto. Pode mudar no café? Pode mudar no café, mas pode mudar em todas as outras coisas. Porque o alho é assim, a cebola é assim, o morango é assim. Poderia fazer. Mas, até então, não teve essa mudança. E ele não é o dono. Troca de dias, isso, você tem que ter um contrato? Mas depende, não. O sujeito foi lá, foi um dia trabalhar e foi embora. E não teve nada, tem. Agora é isso mesmo. Aí, tá bom, o sujeito trabalhou para mim, saiu daqui e foi trabalhar para outro. Ninguém viu, ninguém nada. Você chegava, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui trabalhando. Mas como você está trabalhando? Não, eu vim aqui, mas como é que é? Não, eu vim aqui, eu estou trabalhando. Mas como você está trabalhando? Não, eu estou trabalhando, mas como? Não, vou ficar aqui só um dia. Pô, se ninguém vê, ninguém viu. Se vê, tem problema, porque não pode. Porque não tem legislação que cobre isso. Na safra do café e nem nenhuma outra. Por quê? Porque igual, é a mesma pergunta da Fátima. Poderia ter, poderia. É justo ter, é até justo. Não tem problema, ninguém colocou isso na legislação. Poderia. É uma das coisas que o Alcir falou. É dessas coisas, dessas conversas que a gente vai aprendendo. Ontem também o pessoal lá em Conceição do Pereira falou isso. Pode ser que a gente, com essa minha andança aqui, ter ficado em todo o sul de Minas, a gente pode ir construindo coisas que possam aprimorar isso. Porque isso é possível. Não quero atrapalhar a vida da pessoa nem do produtor, mas eu tenho que alterar, em tese, a letra fria da lei. Enfim, nós temos que aprimorar isso. E teve uma grande chance, né? Eu não quero fazer covardia não, mas teve mesmo. Quando alterou a legislação trabalhista no Brasil, fez a grande reforma, é incrível, porque houve a grande reforma, beneficiou as grandes indústrias com a terceirização, permitiu a terceirização em todos os meios, você pode terceirizar tudo. Então, por que os legisladores permitiram a terceirização em tudo e não mudaram a legislação para o campo? É porque não tinha representante? É que as entidades não discutiram? Por que não mudou em nada a legislação no campo? É uma pergunta que poderia fazer para os senadores, para os deputados e tudo, ter feito uma reforma trabalhista ampla, ter mudado muita coisa e não ter mudado nada no campo.